nesse momento orar, agradecendo a Deus por esta hora, agradecendo a Deus pela salvação e pela vida que temos em Cristo Jesus. Peço que o irmão presbítero Marlon, por favor, esteja nos conduzindo. Vamos nos assentar para em seguida orar. Presbítero Marlon, por favor, esteja nos conduzindo neste momento. Santo Deus e eterno Pai, estamos aqui reunidos para te louvar, te agradecer, ó Pai. O nosso louvor possa chegar como um cheiro suave a ti, Senhor. Sim. Santo Deus, obrigado por mais uma vez podermos estar na tua casa, ó Pai. O Senhor sabe o quanto gostamos de congregar aqui, ó Pai. E essa doença está evitando que possamos nos reunir, mas como é bom poder estar no meio dos irmãos novamente. Sim. Senhor Jesus, proteja cada um de nós, abençoe as nossas vidas, ó Pai. Cuida de cada um, coloque os seus anjos ao nosso redor. Amém. Santo Deus, eu peço pelo estudo de hoje, abençoe o pastor, dê a ele sabedoria, Sim. para podermos aprender um pouco mais a tua palavra. Amém. E segui-la, Senhor. Amém. Por isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, meus irmãos, a palavra de Deus na primeira carta de João, versículos 14 e 15 agora, onde temos uma outra promessa igualmente maravilhosa. E esta é a confiança que temos para com Ele. E se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Além da promessa para a vida eterna, a promessa das nossas orações atendidas. Se nós pedirmos alguma coisa que seja conforme a vontade de Deus. E como é que nós sabemos qual é a vontade de Deus? Existem duas coisas que a Bíblia fala a respeito da vontade de Deus. Uma delas é a atitude de coração com a qual nós devemos nos aproximar de Deus. Se nós pedirmos alguma coisa com uma atitude interior de acordo com a vontade de Deus, por exemplo, a palavra de Deus diz: com humildade, com dependência do Senhor, com fé, mesmo que seja uma fé pequenina, como a nossa, mesmo que seja uma fé tão limitada, mas se a nossa confiança está no Senhor, não é o tamanho da nossa fé, é o tamanho do nosso Deus, que torna Ele capaz de atender as nossas orações. E a segunda coisa que a Bíblia nos ensina é que a vontade de Deus, no que diz respeito aos acontecimentos das coisas, está revelado nas Escrituras. Então, nas Escrituras nós temos a vontade de Deus para nós como maridos, para as irmãs como esposas, para os filhos, para os pais, para os relacionamentos na igreja, a vontade de Deus quanto ao nosso testemunho no mundo lá fora. A vontade de Deus em qualquer área da nossa vida está revelada nas Escrituras. Então, conhecendo as Escrituras, nós podemos orar de acordo com a vontade de Deus. E isso, meus irmãos, é maravilhoso. As coisas que temos que estudar nas quartas-feiras com relação ao nosso serviço a Deus na igreja, a proclamação do Evangelho, o crescimento da igreja, coisas que são bem claras na Escritura Sagrada. Podemos, portanto, orar de acordo com essa vontade. E naquelas coisas que a Bíblia não revelou, a Bíblia nos ensina que a gente não precisa se preocupar. Pertencem a Deus, ao nosso Pai Celestial. E aquelas que Ele revelou, para que nós andemos nelas. Então, meus irmãos, nós mais uma vez vamos orar agora. Orar por nossas vidas, pela vida espiritual de cada um de nós, pelas nossas famílias. Orar também intercedendo por aqueles que se encontram atribulados, pelos que se encontram enfermos, orar por aqueles que se encontram enlutados. Essas coisas são reveladas na Bíblia para nós e mostram que por elas nós devemos e não somente podemos orar, na certeza de que Deus está nos ouvindo. Orar por aqueles que se encontram frios espiritualmente, porque as tribulações do tempo presente têm feito com que muitos se afastem da igreja sem que isso fosse necessário. Não é isso que está acontecendo? Satanás tem se utilizado disso na vida de muitos e, portanto, precisamos interceder em favor deles também.
Nesse momento, então, de intercessão, de confissão dos nossos próprios pecados, de oração pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelo mundo, pela igreja do Senhor, eu quero solicitar ao nosso irmão presbítero João que, por favor, esteja nos conduzindo. Oremos mais uma vez, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças por mais essa oportunidade que nos concede, por mais esse dia que nos dá. Alegramos-te na tua presença, por esta hora de comunhão contigo, em especial na tua casa de oração, junto com nossos irmãos, teus servos, para que nós humildemente entramos na tua presença, pelos méritos de Cristo Jesus, para lhe render graças, para lhe prestar louvor e adoração no teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado a nossa fé, diante de todas as dificuldades desta vida, mas o teu Espírito que nos ilumina, que nos coloca a vontade, a alegria, a satisfação de estar na tua casa, de render-lhe graça, de prestar-lhe adoração ao teu nome. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que por motivo ou outro não têm a mesma alegria, não têm essa chama acesa no seu coração, que é o teu Espírito, de modo que essas pessoas muitas vezes não sentem alegria, vontade, desejo de estar na tua casa, de estar na tua presença, de falar contigo e render adoração. Mas que esse mesmo Espírito reaviva a chama dos teus filhos, escolhido desde a eternidade, para que eles possam ter esse privilégio, essa dádiva, esse presente que o Senhor nos deu, que é o teu próprio Espírito, e é Ele que nos reaviva a nossa fé. É só por Ele que nós possamos ser fortalecidos com a tua santa e bendita palavra. Amém. Obrigado, Senhor, porque às vezes as pessoas desta vida nos tiram o privilégio de estar reunidos presencialmente na tua casa, mas a tua igreja não se cala, porque os teus filhos, os teus servos falam que ninguém pode tirar da boca do teu povo a tua palavra. E assim, ó Pai de misericórdia, nós, por onde nós andamos, ó Deus, nós falamos do reino de Deus, falamos da maravilha, da graça e do perdão, ó Pai, em Cristo Jesus, revelado na tua palavra. Neste momento de comunhão contigo, suplicamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia desta nação, tenha misericórdia, ó Pai, dos teus escolhidos, tenha misericórdia daqueles, ó Pai, que ainda não te conhecem a tua palavra, de uma forma especial, aqueles que têm o poder de governar. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria, não tira do teu povo o privilégio, Senhor, de estar falando da tua palavra, não tira do teu povo a bênção de estar junto na tua casa para bendizer o teu nome. Ó Deus de misericórdia, compadece-te desta nação. Tua palavra nos diz que se o povo clamar pelo teu nome, o Senhor ouvirá do céu e sarará essa terra. Essa terra que é abençoada por ti, essa terra que foi o Senhor que fez desde o alto do céu até os profundos mares. E o Senhor tem nas tuas mãos o governo. E nós suplicamos pelo teu poder que sara esta terra, Senhor. Usa o teu povo como luz deste mundo de sal desta terra. E assim, Pai de misericórdia, nós suplicamos e te pedimos nessa hora da tua presença, que tu usa o teu servo, nosso pastor. Que o teu Espírito Santo coloca, que já colocou no coração e na boca do teu servo, e usa ele como instrumento nas tuas mãos para falar da tua parte contra nós aqui neste momento, Deus. Sonda os nossos corações, tira de nós todo mau pensamento, tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa comunhão contigo. Pondo assim, meu Deus, os nossos pecados perdoados, e assim, ó Pai de misericórdia, coloca-nos em condições, pelos méritos de Cristo Jesus, de receber o alimento que é a tua santa e bendita palavra. Que assim, ó Pai, nossos corações sejam fortalecidos, a nossa fé seja vivificada pelo teu poder. Ó Pai eterno, só assim nós possamos ter força em ti para poder ser luz desse mundo. Ó Pai eterno, ajuda-nos, abençoa-nos, coloca no nosso coração a tua santa e bendita palavra, nos fortalece
fica de presente, mas aqueles que não estão, todo o seu povo, que neste momento, humildemente cumpre a tua presença, suplicando ao Senhor. E assim, ó Pai, ouve clamor, ouve a oração, receba a adoração e louvor de todo o teu povo, para a glória do teu nome. Em nome de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador, é que nós oramos imensamente agradecidos e perdão dos nossos pecados. Amém. Mais um cântico de louvor ao Senhor. Enquanto nós cantamos este hino de número 127, Hora Bendita, nós vamos também apresentar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Hino de número 127. Eu peço que os irmãos, por favor, se coloquem mais uma vez em pé, a fim de cantarmos. Bendita hora de oração que acalma o aflito coração, o qual por meio de Jesus a paz suplica aos filhos em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor, vencendo a dívida tentação, bendigo a hora de oração, vencendo a dívida tentação, bendigo a hora de oração. Bendita hora de oração, quando a fervente petição se eleva ao trono do Senhor, que atende a voz do meu clamor, pois Ele ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder, compreende sem perturbação, eu busco a hora de oração, compreende sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita hora de oração, de santa paz e comunhão, desejo enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde orar, enfim no resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Nós fizemos todos, por favor, nessa oração. Oremos. Santo Deus eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento que nós estamos aqui para aprender cada vez mais a tua palavra, Deus. Pela mensagem que o pastor vai nos trazer nessa noite, Deus, venha de encontro a cada um de nós para que nós possamos aprender cada vez mais a tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas dessa noite. Que o Senhor esteja com cada irmão que ofertar, Deus, ajudando cada irmão que está aqui nesse momento. Sim, sim. As pessoas que estão nos visitando também, que se sintam bem no nosso meio, retornem mais vezes para ouvir a mensagem. Tudo isso te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podem sentar-se, meus irmãos.
Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 33, versículos 11 a 17. Falava ao Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Até aqui, meus irmãos. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que podem acontecer entre dois seres humanos é a maravilha da amizade. Amizade é quando duas pessoas foram agraciadas com a capacidade não somente de andarem uma do lado da outra, embora faça parte, mas a amizade é a capacidade de conversarem um olhando nos olhos do outro, um de frente para o outro. E eu acho que isso, meus irmãos, é uma coisa na qual nós revelamos certa semelhança com Deus. Porque Gênesis capítulos 1 e 2 nos diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E João capítulo 1 nos diz assim: no princípio era o Verbo, que é Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esta expressão, que é traduzida o Verbo estava com Deus, significa literalmente o Verbo estava face a face com Deus. De modo que a Bíblia descreve para nós, as pessoas da Santíssima Trindade, como estando numa relação de eterna amizade, de um estar assim olhando, ou como diz aqui o texto que lemos, face a face um para o outro, como dois amigos. Ou melhor, três ali, não é? Porque é ali também o Espírito Santo. E quando Deus então nos criou conforme a sua imagem e semelhança, deu a nós a capacidade de amizade, deste amor fiel, deste amor companheiro, de ajuda mútua, de companheirismo. Agora, se é bonito a gente falar ou experimentar amizade com outros seres humanos, meus irmãos, o que dizer quando a Bíblia diz que Deus falava com um homem, face a face, como qualquer um fala com o seu amigo? E é dessa maneira que Deus está aqui, falando a respeito do relacionamento que existia entre ele e Moisés. E pode existir alguma coisa melhor? Ou como diz aquela música já antiga,
não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Aqui o Espírito Santo, meus irmãos, está descrevendo um momento muito sublime, quando o povo de Israel já estava acampado no deserto, na sua jornada para a terra prometida, e o texto descreve este momento santo, maravilhoso na vida de Moisés, dizendo que Moisés falava com Deus, ou melhor, que Deus falava com Moisés como qualquer fala com o seu amigo. E com a liberdade de quem está falando com um amigo, Moisés também fala com Deus. E ele diz assim ao Senhor: Senhor, o Senhor me disse que eu vou guiar o teu rebanho, mas até agora não me disse quem é que vai comigo. Isto, meus irmãos, porque quando nós olhamos na Bíblia, a Bíblia sempre mostra para nós que Deus geralmente não manda uma pessoa solitária para fazer a sua obra. Sempre manda um companheiro, sempre tem alguém com ele, né? Como, por exemplo, a gente vê Jesus fazendo com os apóstolos. A gente vê o apóstolo Paulo também cheio de companheiros na medida em que ele vai desenvolvendo o trabalho, o seu ministério. Mas também nós vemos na Bíblia que em certas ocasiões, certos homens muito especiais, Deus separa para caminharem sozinhos. Apenas ele e o seu Deus. Seu Deus é a suficiência dele. É o caso como a gente vê, por exemplo, na vida de Jeremias, na vida de Samuel, na vida de José do Egito, e como Moisés aqui também. Deus na presença do homem e o homem na presença de Deus é o que bastava. Então, Deus diz para ele assim: a minha presença irá contigo, a minha graça estará com você. E Moisés prossegue dizendo então ao Senhor: Senhor, o Senhor me disse que me conhece pelo nome, que eu fui alcançado pela tua graça. Se é assim, então, me faça conhecer o teu caminho, para que eu te conheça. E considera que esta nação é povo teu. Senhor, essas pessoas aqui que eu tenho que apacentar, elas são tuas. Então eu quero saber o caminho do Senhor, o caminho pelo qual eu hei de guiar essas pessoas. E o Senhor responde: sim, Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Moisés torna a falar com Deus: se o Senhor não estiver comigo, não nos faça nem sair daqui, porque não adianta, pois como saberemos se realmente a tua graça nos alcançou? Não é o fato de o Senhor andar conosco, de maneira que eu e o teu povo seremos um povo separados de todo o resto do mundo? E o Senhor torna a falar a Moisés: sim, Moisés, também farei isto que você está pedindo, porque é assim mesmo, você está debaixo da minha graça e eu te conheço pelo nome. Assim como Jesus mais tarde diria: as minhas ovelhas, eu conheço cada uma delas pelo seu nome. Irmãos, deste momento todo, muito belo que nós vemos aqui nas Escrituras Sagradas, eu gostaria de me concentrar nas palavras do versículo 13, que são a essência do pedido que Moisés faz ao Senhor, quando ele diz: rogo-te que me faças conhecer neste momento o teu caminho, para que eu te conheça ainda mais. Rogo-te que me faças conhecer o teu caminho, para que eu te conheça e ande na tua graça. Rogo-te que me faças conhecer o teu caminho. Aos seus escolhidos, o Senhor diz qual é o seu caminho. E eu gostaria então, meus irmãos, pensando nesta frase, fazer a seguinte pergunta, ou antes, responder a seguinte pergunta para nós nos dias de hoje. Para o dia que se chama hoje, conforme diria o escritor aos Hebreus, o que significa andar no caminho de Deus? Qual é o caminho de Deus que nós precisamos conhecer para que saibamos que a graça de Deus está sobre nós? E há 4 verdades nas Escrituras que eu gostaria de destacar, que nos mostram qual é o caminho de Deus para os dias de hoje. A primeira coisa que nós precisamos afirmar é começar com aquela verdade mais essencial e maravilhosa que a Bíblia mostra para nós. Jesus é o caminho de Deus.
Sem Jesus você não pode andar nos caminhos do Senhor. Eu gostaria então de citar, para afirmar isso, João capítulo 14, versículos 6 a 10. Naquela última noite em que o Senhor Jesus está conversando com os seus discípulos, e ele estava dizendo para os seus discípulos que voltaria para a casa do Pai e que ele levaria os discípulos para a casa do Pai também. Então, um dos seus discípulos pergunta para ele: Senhor, mostra-nos o caminho, o que é suficiente para nós, o que nos basta. Então diz assim a partir do versículo 10, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Veja, aqui nosso Senhor está ensinando o caminho para Deus. Note que ele não diz assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele e o Pai estão de tal forma unidos que ir a Jesus significa ir imediatamente ao Pai. E não ir a Jesus imediatamente também significa estar longe do Pai. Então, para nós conhecermos, para nós estarmos unidos a Deus, à vida eterna, nós precisamos necessariamente estar unidos a Jesus. Mesmo que uma pessoa seja muito religiosa e diga assim mais ou menos: olha, eu sigo o Antigo Testamento. Se ela se recusa a crer em Jesus, como é o caso de muitos, essa pessoa continua perdida nos seus pecados, longe do Pai Celestial. Agora, em que sentido Jesus é o caminho de Deus? E em que sentido Jesus é o caminho para Deus? Primeiro, porque em Jesus nós podemos conhecer a Deus em toda a sua perfeição, em toda a sua glória, em todo o seu amor, em toda a sua justiça. Pois, como diz a carta aos Hebreus, Jesus é a imagem exata do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória do Pai Celestial. Ele é quem sustenta todas as coisas do universo pelo poder da sua palavra. E é por isso então que Jesus aqui, com toda a autoridade, ele diz assim: quem me vê a mim, está vendo o Pai. Porque ele é a revelação mais completa de Deus que nós temos no universo inteiro. Se você quer conhecer como é o Pai, então Jesus diz aqui: quem me vê a mim, vê o Pai. E quem ouve as minhas palavras, também está ouvindo as palavras do Pai. Porque tudo quanto eu falo para vocês, é o Pai que me tem dado a conhecer. Jesus conhece o Pai Eterno. E quem conhece a Jesus, também conhece o Pai Eterno. Então, em primeiro lugar, porque Jesus é a revelação de Deus. Agora, em segundo lugar também, porque Jesus veio do céu, da parte do Pai, para destruir a barreira de inimizade que havia entre nós e Deus, por causa dos nossos pecados. Jesus abriu o caminho para nós, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Eu queria, em relação a isso, ler com os irmãos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, onde Paulo escreve assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então veja, quando ele diz aqui, temos paz com Deus, a palavra paz, dentro do contexto de Romanos capítulo 5, ela tem a ver com amizade. Porque aqui no capítulo 5, conforme nós vamos ver daqui a pouco, antigamente,
Nós éramos inimigos de Deus. E você sabe, quando dois inimigos se reconciliam, como é que a gente costuma falar? Eles fizeram as pazes, não é? É nesse sentido que Paulo está dizendo aqui: temos paz com Deus agora, porque antigamente, quando estávamos governados pelo pecado no nosso entendimento, o nosso entendimento era contra Deus, não queria fazer a vontade de Deus. Agora, Jesus falou em certa ocasião: amai os vossos inimigos. Ele nos deu uma tarefa grande, não foi? Amar os nossos inimigos. Pois foi justamente isso que Jesus fez quando ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Vamos ver, meus irmãos, os versículos 8 em diante agora aqui de Romanos 5, até o versículo 11. E mostra, aqui esse texto mostra para nós que na cruz ele estava amando os seus inimigos. Porque veja como diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Reconciliados com Deus, mediante a fé em Jesus, temos paz com Ele. Porque Jesus morreu na cruz, o versículo de número 8 diz: Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, andar no caminho de Deus, andar com Deus, antes de tudo, é andar com Jesus através da fé. É ser reconciliado com Deus mediante a morte de Jesus pelos nossos pecados. Quando nós colocamos a nossa confiança no que Jesus fez por nós na cruz, quando cremos que Ele é o Filho de Deus, que promove a reconciliação entre nós e Deus, então nós estamos no caminho do Pai. Nós estamos no caminho com Deus e estamos no caminho para Deus. Agora vejam, não adianta uma pessoa ser religiosa se ela estiver longe de Jesus. E eu preciso afirmar que todo aquele que não crê em Jesus é inimigo de Deus. E os inimigos de Deus vão viver eternamente em tormentos longe da presença de Deus, porque não amam a casa do Pai Celestial, porque não confiam naquilo que Deus fez por eles. Por isso a coisa mais importante, se alguém quer andar nos caminhos do Senhor, é andar pela fé em Jesus. Não são experiências místicas que uma pessoa pode ter, não é religiosidade que uma pessoa pode ter, mas ela precisa ter fé no Senhor Jesus. E à medida em que ela tem fé no Senhor Jesus, a paz é consequência, o descanso em Deus é consequência, a certeza da salvação é consequência. Mas em segundo lugar, meus irmãos, eu também preciso dizer para vocês que andar em paz com Deus, andar no caminho de Deus, não significa necessariamente andar no caminho da tranquilidade. O Senhor Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, e Ele nunca nos enganou a respeito disso. Porque andar no caminho de Deus é andar num caminho no qual o mundo não reconhece constantemente. De muitas maneiras, então, nós podemos dizer que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Para usar a expressão do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Eu fico impressionado, meus irmãos, com como essa ideia de tempestade, de Deus andando na tempestade, ela se repete constantemente nas Escrituras. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Às vezes isso é uma expressão literal, como por exemplo nós vemos descrito no Salmo de número 29. Às vezes isso é uma metáfora, como por exemplo nós vemos no Salmo 124, ao falar sobre as tempestades que vêm contra as nossas almas.
Mas, às vezes, também, como no Salmo de número 29, as tempestades são descritas como grandiosas manifestações do poder de Deus. Porque Deus mesmo é quem cria as tempestades. Os ventos, os raios, os trovões que fazem a terra tremer, as janelas dos céus abertas, derramando grandes quantidades de água. E o escritor do Salmo 29, então ele diz assim: o Senhor preside os dilúvios, como o rei presidirá para sempre. Mas, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos também que o Senhor domina sobre as tempestades. Às vezes o poder de Deus se manifesta não na criação de uma tempestade, mas exatamente o contrário, na maneira como ele extingue a tempestade, conforme, por exemplo, a gente lê nos Evangelhos. Eu queria ler com os irmãos Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, diz o texto bíblico, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tem tanta coisa grandiosa para a gente observar nesta passagem, meus irmãos. Por exemplo, obedecer a Jesus muitas vezes significa parar no meio de uma tempestade. E também as tempestades que vêm sobre nós, embora possam nos impressionar, nos amedrontar, nos fazer pensar que nós iremos perecer, não afetam o Senhor. Notem a calma com a qual o Senhor Jesus estava dormindo, porque Ele é o Senhor do universo, porque Ele tem todas as coisas sob o seu controle, até os ventos e o mar lhe obedecem. Por isso, nós podemos observar também que em meio àquela tempestade, os discípulos aprenderam a conhecer mais a Jesus. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Isto é, no meio das tempestades da vida, o nosso conhecimento de Deus se torna mais profundo, se torna melhor. Nós crescemos no conhecimento de Deus. Noutros lugares, a Bíblia nos mostra o Senhor não criando uma tempestade, não fazendo a tempestade se extinguir, mas andando no meio dela. Como, por exemplo, nós lemos em Mateus capítulo 14, versículo 25, Jesus estava lá no monte orando e os discípulos lá no barquinho, no mar da Galileia, e surgiu uma tempestade e ondas agitadas pelo vento, e na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Você quer conhecer o caminho de Deus? Você quer andar com Jesus? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos sem entender. Senhor, eu queria andar contigo, porque o Senhor é o meu pastor. Eu queria ser conduzido pelas águas tranquilas. Eu queria me deitar em verdes pastos. Mas parece que muitas vezes isso não acontece. Às vezes eu tenho até a impressão de que eu não estou realmente andando contigo, porque eu estou enfrentando tormentas, Senhor, porque eu estou enfrentando tribulações, problemas, ventos contrários, as águas estão transbordando, eu estou ficando sem forças para remar. Onde estão as tuas promessas, Senhor? Mas, meus irmãos, nós não devemos estranhar quando as provações acontecem, porque a mesma Bíblia que fala de águas tranquilas também fala de tormentas e vendavais. Mas a mesma Bíblia que fala de tormentas e vendavais também diz: não temas, porque eu sou contigo. Veja Moisés, homem de Deus. Veja Paulo. Veja José do Egito.
Veja Davi. Quantas lutas, quantos problemas, quantas aflições. Ou como também está escrito em outro lugar, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Mesmo com Cristo no barco existem tempestades. Aliás, andar com Ele é andar no meio de dificuldades, mas ao mesmo tempo sabemos que estamos andando com Deus. E isso, meus irmãos, vai nos levar a um terceiro aspecto do que significa andar com Deus. Salmo 77, versículo 3, está escrito assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. A versão corrigida diz assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário, isto é, está no lugar santo. Nós podemos dizer que santidade é o atributo supremo de Deus. Isto é, santidade é aquele atributo que abrange tudo que Deus é em seu caráter perfeito. O sentido básico da palavra santidade, os irmãos sabem, é estar separado dos demais. Em relação a Deus, significa dizer que Deus está separado de toda a sua criação, que Ele está acima de tudo, Ele é a suma da perfeição. Deus é justiça perfeita, é misericórdia perfeita, é sabedoria perfeita, é amor perfeito, é retidão perfeita. E quando você junta, por assim dizer, todos os atributos de Deus, a soma de todos os atributos dele é santidade. Andar com Deus, portanto, significa aprender as perfeições de Deus, porque o caminho de Deus é um caminho de santidade. E por isso também, então, que Moisés foi tão sábio a orar, quando ele diz aqui no começo da nossa meditação: Senhor, eu te rogo que o Senhor me mostre o teu caminho. Porque como é que nós saberíamos que o Senhor está conosco, a não ser pelo fato de sermos gente separada das demais, isto é, de sermos uma gente santa. E me parece também, meus irmãos, que este é justamente um dos propósitos de andarmos com Deus em meio às tempestades dessa vida, porque é através delas que nós aprendemos o caminho da santidade muitas vezes. Veja o Salmo 119, versículo 71. O salmista escreve assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Senhor, eu passei pelas aflições, mas quando eu passei por elas, eu aprendi os teus pensamentos, eu aprendi os teus mandamentos, eu aprendi o modo do Senhor fazer as coisas, eu aprendi a respeito dos teus planos para a minha vida. Não foi isso que Jó disse para Deus, lá em Jó capítulo 42, quando ele disse assim: Senhor, antes dos problemas todos que eu passei, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, no meio da tribulação, Jó aprendeu a conhecer melhor a Deus, embora antes da tribulação ele já andasse com Deus, mas ele cresceu no seu conhecimento de Deus. É isso também que Paulo nos diz lá em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11, quando ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, aprendi a viver acima de qualquer situação, tanto sem ser humilhado como ser honrado e etc. Não contente com a situação de dificuldade, porque na mesma carta aos Filipenses, lá no capítulo 2, Paulo fala a respeito de um homem chamado Epafrodito, que foi visitá-lo na prisão, levaram uma oferta para ele em nome dos filipenses, mas Epafrodito ficou muito doente e quase morreu. E Paulo diz assim: mas Deus teve misericórdia e deu saúde para Epafrodito, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ele não ficava contente com situações de tristeza, mas ele diz que ele aprendeu a viver contente naquele que o fortalecia. Isso diz o Apocalipse: aquele que é santo, santifique-se ainda. Que nós estejamos buscando mais a face do Senhor. É por isso que Deus permite essas tribulações, para que nós o busquemos e não para que nós esfriemos. Não é para que nós fiquemos deprimidos e sem vontade de ir à igreja. Não é para que nós fiquemos acomodados agora tem o Zoom, né?
eu vou ficar lá dentro de casa. A gente até brincou agora há pouco, antes de sair, lá pelas 3h30, começou a cair uma chuva tão gostosa, mas tão gostosa. E a gente falou, que chuva boa, né? Boa para ficar dentro de casa? Não. Ela é boa para ficar dentro de casa quando você não tem nada para fazer fora de casa. Mas se você tem compromisso, você não vai deixar a chuva te segurar em casa, não é mesmo? No entanto, muitas pessoas não entenderam ainda. E eu tenho a impressão, meus irmãos, de que enquanto não houver um grande despertamento naqueles que estão dormindo, Deus continuará permitindo que de um modo ou de outro a gente passe por tribulação. Então nós precisamos aprender e não ficar esmorecendo na fé, porque o caminho de Deus é um caminho de santidade. Então aprendamos a andar com o Senhor nos caminhos que estamos andando. E isso vai nos levar, meus irmãos, a um outro aspecto da palavra de Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1, quando Deus estava falando com Abraão, o Senhor disse assim para ele: anda na minha presença e ser perfeito, porque o caminho de Deus é perfeito. Salmo 18, versículo 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para os que nele se refugiam. Quando está escrito que o caminho do Senhor é perfeito, o que ele quer dizer é que Deus não erra. Ele sabe o que faz. E tudo que faz é o melhor. No mundo, às vezes nós sentimos certos conflitos éticos, certos dilemas, certos caminhos duplos que surgem diante de nós, e a gente fica com dificuldade de escolher o que é realmente certo. Às vezes nós temos apenas que escolher entre o que é certo e o errado. Noutras ocasiões nós temos certa dificuldade, pois precisamos escolher entre coisas boas e aquela que é a melhor. Às vezes, noutras ocasiões, infelizmente, nós temos que escolher entre duas coisas ruins. E nesta ocasião a gente tem que escolher aquela que é menos ruim, o mal menor, não é mesmo? Então, temos que fazer certas opções que para nós é muito complicado, mas para Deus não é assim. Deus não tem dificuldade nenhuma de saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Deus não tem dificuldade nenhuma de saber aquilo que é melhor. Não tem dilema nenhum no seu coração, porque Ele sempre faz o que é melhor. Ele é todo sabedoria e o caminho dele, então, é um caminho perfeito. Por isso, aquele que anda com Deus, mesmo que muitas vezes ele não esteja entendendo os caminhos de Deus, ele pode confiar que ele está nas mãos daquele que faz o que é melhor. Certa vez, um escritor puritano, comentando a respeito de Abraão, porque Hebreus capítulo 11 nos diz que quando Deus chamou Abraão, Abraão saiu sem saber para onde ir, porque Deus falou: vem para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão simplesmente saiu e seguiu a Deus. E o escritor puritano ele diz assim: Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele sabia com quem ele ia, e isso é o que lhe bastava. Já não aconteceu isso com você? Que você sai com um amigo e você não sabe onde é que você vai, mas você simplesmente confia na direção do amigo? Assim também, meus irmãos, nós podemos ter certeza de que o caminho de Deus é perfeito. Por isso nós podemos dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Vamos concluir a nossa meditação nesta noite, meus irmãos. O Senhor tem o seu caminho, os nossos problemas e tribulações. Quando nós estamos passando por elas, muitas vezes a gente não entende. Não entendemos como muitas vezes temos que lutar tanto contra certos pecados no nosso coração, no nosso temperamento. Como tantas e tantas vezes parece que as pessoas à nossa volta não compreendem, não querem ouvir a Deus. Os conflitos que surgem nesta vida,
Tantas são as tempestades da vida, mas isso não quer dizer que o Senhor esteja longe. Tudo está sob o controle dele. Ele levanta, ele derruba, ele domina, ele faz o que ele quiser, porque ele é santo, ele é poderoso, ele é soberano. Mas segundo, esse caminho pelo qual ele anda é um caminho de santidade e é um caminho perfeito, porque é andar com Jesus. E se você tem Jesus, então você tem tudo o que você precisa. Jesus que nos mostra decisões a serem tomadas pela sua palavra. Jesus que nos mostra o caminho a seguir. Jesus que anda por sobre as águas, em meio aos ventos fortes, que segura a nossa mão para que nós não afundemos. Jesus que acalma as águas agitadas dos nossos corações atribulados. Jesus que é o nosso caminho para Deus, que é o caminho para a salvação eterna. Eu gostaria, meus irmãos, de fazer duas aplicações gerais para todos nós. A primeira delas, você conhece Deus? Você conhece o caminho para Deus? Se não conhece, eu gostaria de te encorajar a conhecer. Como é que você pode conhecer Jesus? É mediante a fé na palavra de Deus. Crer na Bíblia é crer em Jesus. E a Bíblia nos ensina que todo aquele, por meio da fé, abrir o seu coração para Jesus, para que por meio do seu Espírito, isto é, do Espírito Santo, Jesus venha morar na sua vida, todo aquele que abrir o seu coração para Jesus, terá Jesus morando em seu coração. E por meio da fé em Jesus, ele entrará e conhecerá o caminho de Deus, o caminho que conduz ao céu. Se você ainda não conhece Jesus, hoje é o dia que você pode orar dizendo: Senhor, vem habitar na minha vida, vem mostrar o caminho por onde eu devo andar. E por que eu preciso insistir neste ponto? Mesmo com pessoas que frequentemente estão na igreja, ouvindo a pregação da sua palavra. É porque a Bíblia e a experiência da vida nos mostram, meus irmãos, que muitas vezes uma pessoa pode estar envolvida com as coisas de Deus, ou melhor, estar envolvida com a religião, estar envolvida com as coisas da igreja, e ainda assim não estar no caminho do céu, ainda não conhecer a Jesus verdadeiramente. Eu quero dar um exemplo para os irmãos. Esta semana eu estive lendo a biografia de um homem que eu amo muito, que viveu no século XVIII na Inglaterra. Esse homem, enquanto era um jovenzinho, ele era filho de pastor, neto de pastor, e todos os domingos estava na igreja, e lia avidamente a sua Bíblia, e lia boa literatura teológica. Mas quando ele tinha 15 anos de idade, num domingo de manhã, uma tempestade de neve, ele entrou numa capela metodista, e quando ele entrou, havia apenas 7 pessoas no culto. Nem o pastor estava lá naquele dia, não conseguiu chegar por causa da tempestade. E ele entrou e sentou-se, e como não havia pregador, o pastor auxiliar, que não tinha preparado sermão nenhum, ele foi para frente e muito timidamente abriu a sua Bíblia em Isaías capítulo 45, versículo 22, e leu assim: Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E então aquele humilde pastor, que não tinha preparado sermão nenhum, e que não sabia onde começar e não sabia onde terminar, ele começou a dizer simplesmente assim: olhem para Jesus e vocês serão salvos. E como não tinha um segundo ponto, ele continuou a dizer assim: olhem para Jesus e vocês serão salvos. E uma certa hora ele botou os olhos nos olhos daquele jovem e disse: jovem, olhe para Jesus
e você será salvo. E aquele jovenzinho que não tinha Jesus no coração, que não tinha certeza da salvação, filho de pastor, neto de pastor, chamado Charles Spurgeon, entendeu: tudo o que eu preciso fazer é crer em Jesus. E aquele jovenzinho saiu dali salvo. Querido, você pode ser uma pessoa religiosa e ainda assim não ser salva. Se você não está andando no caminho de Jesus, você precisa receber Jesus antes de qualquer coisa na sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, ninguém vai ao Pai, por mais religioso que seja. Então, colocando os olhos no Evangelho, ou colocando os olhos em Jesus através da fé, aquele jovenzinho inglês teve a sua vida transformada. Ele conta assim no seu diário: imediatamente eu vi o caminho da salvação. Foi como quando a serpente de bronze foi levantada lá no deserto, e as pessoas olharam e foram curadas. Assim aconteceu comigo. Olhando pela fé para Cristo, fui convertido de forma dramática, e consumido pela alegria mal podia se conter, mesmo por 5 minutos, sem tentar fazer alguma coisa por Cristo. 2 anos depois, com 17 anos de idade, ele foi ordenado pastor numa igreja na Inglaterra e pastoreou durante 38 anos a mesma igreja, levando muita gente a conhecer Jesus. Mas agora eu quero também me dirigir àqueles que já estão no caminho do Senhor, que já estão andando com Jesus. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, às vezes as águas estão bem agitadas, não é? Às vezes fica complicado remar. Às vezes os problemas são muitos. Parece que Jesus não se importa. Nunca pense isso. Tenha fé. Vida com Deus é luta. Andar com Deus muitas vezes é trovoada, porque o Deus Santo, o Deus perfeito, usando a expressão de Max Lucado, é o trovão gentil, é aquele que está conosco em todas as nossas dificuldades. Então não repare na força do vento, não fica olhando muito para aquilo que os profetas da calamidade gostam de enfatizar. Os promotores do medo, olhe para Jesus. Tenha fé no Senhor e aprenda no meio das tempestades os mandamentos do Senhor. Aprenda a vida santa. Aprenda que o Senhor não erra e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso crescimento espiritual. Porque no caminho de Deus é perfeito. Antes de orar, queridos, vamos cantar mais uma vez. 144 nos fala que quando andamos com Jesus temos segurança e alegria. 144. Peço que os irmãos se coloquem em pé, se puderem, para cantarmos o Senhor. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que ele salvou. Com essa história canta assim: Cristo da cruz foi morto por mim. Com essa história canta assim: Cristo da cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, pela alegria me
mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso em de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Como essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Como essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Louvado seja o teu nome, Pai Celestial, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Revelação do Senhor para nós. Caminho do Senhor para nós. Caminho no qual nós podemos andar pela fé, confiantes no seu amor, esperançosos, fortes pela tua graça, não de nós mesmos, mas pelo teu amor que veio habitar em nosso coração, através do Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Senhor, pedimos a Ti que nos concedas a graça de estarmos atentos para as verdades a respeito das quais meditamos hoje. E que estes tempos de tribulação, Senhor, façam com que nós, iluminados pelo Teu Espírito, Te busquemos e não nos afastemos do Senhor. Que a nossa fé não desvaneça, Senhor, mas que, apegados a Ti, possamos descansar o nosso coração na Tua bondade, na Tua sabedoria, na Tua graça, na Tua soberania, no Teu poder. Que, Pai bendito, aprendamos o caminho da perfeição, que é o amor que temos em Cristo Jesus. E assim demonstremos amor uns para com os outros, amor para contigo, para com a Tua igreja, para com a Tua palavra. Que, Senhor amado, encontremos o caminho da renovação de nossas almas a cada dia, Senhor, na luz da Tua presença, até o dia que Jesus voltar para buscar a Tua santa igreja, pura, perfeita e imaculada, que o Teu povo ande nos caminhos do Senhor. Nós oramos pedindo ao Senhor que durante esta semana o Senhor nos guarde por onde quer que nós andarmos, que o Senhor nos livre de todos os males, ó Deus, que o Senhor esteja nos sustentando com vida e saúde, para que nós a cada dia possamos Te servir da melhor maneira possível, Senhor. E onde quer que nós estivermos, sejamos instrumentos do Senhor também na vida de outras pessoas. Oramos em nome daquele que nos salvou, Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do nosso Consolador, o Espírito Santo, seja com vocês, meus irmãos, e com todo o povo do Senhor espalhado sobre a terra, hoje e para sempre. Amém. Podem sentar-se, amados.